Segunda-feira, 2 de julho de 1956. Minha querida, sei que falei para você que escreveria novamente apenas quando retornássemos a Amsterdã. Porém, esta noite foi tão perfeita que eu não poderia esperar nem mais um segundo para lhe contar sobre ela. Ah, esqueci-me de mencionar, são 4 horas da manhã. Esse é um dos trechos do livro E se Anne tivesse sobrevivido, o Diário de Anne Frank, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela estudante e escritora Manuela Teles, que nos brinda com a sua presença aqui no Café com Letras. Uma honra tê-la conosco. Obrigada. Bem? Tudo bem. Eu comecei aqui lendo um trecho e tu te propuseste a um desafio bem interessante. Reprisar, digamos assim, o Diário de Anne Frank, que é uma obra extremamente famosa, com muitas vendas mundo afora, no Brasil não é diferente. Basicamente era quase que uma criança pré-adolescente num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, que acaba morrendo, mas fica o seu diário, depois ele é editado em livro e significa mais um objeto de percepção pelo qual aquelas pessoas passavam nos campos de concentração. Então eu gostaria que tu começasses nos situando a respeito do Diário de Anne Frank propriamente dito, e depois, num segundo momento, nós entramos então como que tu te apropriaste disso para daí constituir a tua obra. Bom, o diário ele foi escrito durante o período em que a Anne esteve escondida no anexo. Ela vinha de uma família judia que, apesar deles não serem judeus praticantes, estavam sofrendo com o nazismo na Europa. E durante 2 anos, mais ou menos, eles ficaram escondidos em mais do que a família, era a família, amigos, enfim, todos em um anexo. E durante este período, justamente pela... como eu posso dizer, pela falta de convívio com outras pessoas, ela encontrou escrevendo uma forma de se manter mais sã, enfim, de poder liberar e expressar os seus sentimentos. E no diário propriamente dito, nós temos ali contextos de ambiente, proibições, que hoje em dia é mais claro, por exemplo, nos filmes, né? O sujeito privado de alimentação, então eles emagrecem muito, contraem doenças, uns tentam suicídio, são impedidos. Eu gostaria também que tu recuperasse como é que se deu a morte da própria Anne Frank, como que se chegou até o diário. Bom, ela faleceu de febre tifosa durante o período no campo, que apesar de que eles faziam alguns programas de raspar cabeça e pelos no corpo para tentar evitar, as condições, enfim, eram horríveis, eram desumanas, e isso acabou fazendo com que se espalhasse, e ela faleceu então de febre tifosa dentro do campo de concentração. E algumas restrições que se tinham lá com relação a isso era, primeiro, que não se existia uma questão de higiene todos os dias, então isso facilitou com que se espalhasse. A comida não era uma comida igual a gente tem hoje, era escassa, então tudo isso propiciou com que ela passasse e morresse dessa forma. E como que deu o teu contato com a obra? E aí, já emendando uma segunda pergunta, a partir da tua leitura, bom, eu posso construir daqui a pouco uma perspectiva diferente. Eu comecei a ler a obra, enfim, eu gostava da área, sempre curti a Segunda Guerra Mundial de estudar, e eu deixei para ler o Diário de Anne Frank depois de uns 2 anos que eu comecei a estudar sobre a área, que eu comecei a ler sobre isso. Então foi um livro bem tarde, é um dos mais famosos, se não o mais famoso dentro do assunto. E aí eu comecei a ler quando estava de férias na praia, e eu já conhecia a história. E eu falei pro meu cunhado, poxa, mas é tão triste tu ler e espera que mude, que tenha um final diferente, que seja uma coisa bacana, que ela tenha uma vida. E isso é tão triste que tu vê que não acontece. E ele disse pra mim, mas então por que tu não escreve? Sempre gostei de escrever. E eu disse, tá, né, que eu vou escrever durante as férias, porque eu quero escrever, isso não existe. Mas daí eu fiz, eu voltei pra casa e acabei escrevendo, começou com 1 página, 2, foi criando uma proporção enorme. Quando eu vi, eu tinha livro. E o mais legal foi que eu consegui casar as ideias dela, o que ela tinha, com um pouquinho do que eu sou. Então, fui juntando, unindo as duas coisas para criar o livro. E como não cair no risco de uma cópia? Daqui a pouco o sujeito que vai deparar com a leitura no primeiro momento, mas se ler o livro inteiro vai ver que não é,
Mas enfim, o sujeito pensa o seguinte, bom, daqui a pouco ela está copiando o livro só com palavras diferentes. Ou como não cair nessa armadilha? Porque imagina que também tenhas pensado nisso, olha, eu vou me basear numa obra consagrada, então não posso simplesmente reproduzir com um tom diferente. Eu tenho que daqui a pouco criar uma lógica diversa daquela que já está posta nas páginas. Tu pensaste nisso? Isso te preocupou em dado momento? Olha, qualquer pessoa que decida expor a sua forma de arte, porque eu tenho que a escrita é a minha forma de arte, tem que ser alguém que se preze. Então, antes de qualquer coisa, foi necessário muito estudo, justamente para não sair copiando ou falando coisas que não eram verdade nem para ela. Né? Então isso existe e é uma parte muito importante de todo o processo. Não somente ter lido o Diário de Anne Frank foi importante, mas também ter tido contato com outras obras e perguntar, enfim, para pessoas da área. Eu tive professores de história que me ajudaram muito durante esse período e são pontos que a gente tem que prezar, justamente para não cair nesse problema, não ter esse problema. Sim, e outra coisa, se eu não estou enganado, ela morre na faixa dos 13 anos de idade, né? Isso, 14, mais ou menos. Por aí, né? Isso. Por aí. Numa fase, digamos assim, já adolescente, pré-adolescência, adolescência, bom, como queiram. E aí tu escolhes uma periodicidade, pelo menos pelas cartas aqui reproduzidas no livro, que iria até 56. Então tu estás, entre aspas, esticando o relato da Anne Frank em pelo menos uns 10 anos, um pouco mais. Isso. A ideia, ela começa a escrever 12 anos depois que ela sai do campo. Então foi intencional que, como a ideia era um final diferente, que ela tivesse tido uma história, que ela realmente tivesse sobrevivido, teve que se passar depois. E eu resolvi fazer por um período bem longo de tempo, bem distante ao que ela saiu do campo, para começar a escrever. Justamente quem lê sabe que ela tem momentos em que ela fala que isso é difícil e tudo mais, e o porquê que ela decidiu escrever. Então isso tudo também foi pensado, sabe? Essa distância de tempo. Uhum. E a ideia é o seguinte, o que falta para o sujeito viver, né? Você apontar ali, daqui a pouco conhece uma pessoa, viaja para outros lugares, tem reminiscências daquilo que sofreu. Quer dizer, é uma abreviação muito drástica, né? O sujeito morreu num campo de concentração ali aos 13, 14 anos. Tu dás uma esticada, né? Digamos assim. Ela sobrevive mais ou menos até que idade pelo teu livro daí? Ou isso não, tu pretendes que não fique tão claro assim? Olha, o que eu posso dizer, para não dar spoiler, porque eu não gosto de spoiler, é que ela vive um bom tempinho dentro do livro. E foi a ideia, porque já que era para criar uma história diferente, um final alternativo, dar para ela algo que ela deveria ter tido, que ela merecia, que era a vida que ela queria, para que eu pudesse fazer isso, eu precisava dar bastante tempo de vida a ela. Então ali já tá mais ou menos indicada, ela vive. Já tá subentendido, digamos assim, né? Outro detalhe, tu te baseaste nesses filmes que temos hoje, por exemplo, A Vida é Bela, Lista de Schindler. Sim, né? com certeza. Porque ali tem uma noção bem interessante, né? Até dos artifícios que pessoas lá internos se valem para tentar não pirar. Daqui a pouco a lógica dela foi escrever um diário, né? É o que eu comentei. Antes disso, todo mundo vê o livro bonitinho, pronto, mas não sabe a história que ele tem por trás, não é só aquela que é contada. Então, hoje a gente vive nesse mundo maravilhoso, que tem filme, que tem gente, que tem tudo de bom. Então, isso foi, pra mim, um ponto muito importante, porque eu vi e baseei pra justamente não criar coisas que não fossem verdade, que ela estivesse relatando coisas, enfim, que não teriam sido verdade para aquele tempo, entende? Então, sim, isso tudo foi bem importante. Um outro ponto que é interessante é a memória dos campos de concentração. Recentemente eu estava assistindo um documentário sobre a estruturação do nazismo e tal, e essa discussão do que seria judeu e também não seria judeu. Muitos alemães lá são medidos por graus de parentesco. O sujeito tem um avô ou 2 avós, então ele pode ser considerado judeu. Se tiver só um avô judeu, então não é mais. Então isso também era uma discussão. E aqui tu citas ali
uma certa descendência, a família dela começa a ser perseguida, né? Isso. Na verdade, eles não eram judeus praticantes, até quem lê o diário original sabe. Aí é interessante, né? Que ela tinha vários problemas, enfim, ela até não se adaptava tão bem à cultura judia tradicional, né? Mas mesmo assim, isso não evitou que ela escapasse do que aconteceu. Uhum. Outro ponto aqui, o projeto gráfico ficou bem bacana. Nós temos aqui, Drago Editorial, né? Isso. A capa na frente, com aqueles arames farpados, aí típico de quem já se familiarizou, digamos assim, com a ideia de um campo de concentração. Acho que a nossa equipe está mostrando aqui, né? E no verso poderia ser a contracapa, aqui é reproduzido aquele crochê, aquela estampa do diário, tal como está na capa do original, o diário de Anne Frank. Tu chegaste atrás disso, é um detalhe que eu não sei, o diário de fato tinha essa textura aqui? O diário original, sim. Uhum. Na verdade, a capa, tanto a capa quanto a contracapa, eu acho que isso é bem legal comentar, porque é um ponto que eu gosto bastante. Sim. Eles foram super pensados. O designer gráfico, na verdade, me pediu alguns elementos que eu queria, e a única coisa que eu impus foi que tivesse o xadrez, enfim, para remeter ao diário original. Mas a capa ela é toda cheia de simbolismos. O arame farpado é para lembrar ao campo, e a capa, por ser branca, simboliza um novo começo, uma liberdade, enfim, que ela não teve. Então, eu acho isso um ponto bem legal para colocar, porque eu gosto bastante e são poucas as pessoas que perguntam. Mas até isso foi pensado e foi planejado de acordo com a história dela. O livro ele acaba se constituindo como o serial de relatos, de diários, por aí afora. Tu chegaste a pensar numa classificação literária, porque nessa continuidade a qual tu te propões, há um tom romanceado aqui. Sim. Basicamente, relações amorosas também, nesse sentido. Tu chegas a entender daqui a pouco lá, naqueles romances de antigamente, do Goethe, falava-se num romance epistolar, que são aqueles romances de cartas, de fragmentos Isso. e tal. Tu chegaste a parar para pensar nisso? Olha, eu sempre pensei nele como um livro de romance, mas também uma história fictícia, o que é verdade. Mas por esse ponto, pelas cartas, eu ainda não tinha pensado. Por isso que é legal conversar com outras pessoas. Sim. Como nós sempre fizemos no Café com Letras, nós vamos dar uma pausa, então, aqui na abordagem de E se Anne tivesse sobrevivido, Diário de Anne Frank, que é a pauta do Café com Letras dessa semana, mas de imediato iremos para as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, aqui recebendo Manuela Teles, vamos dar um tempo na abordagem da tua obra, E se Anne tivesse sobrevivido, e pedir que tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura. Podem ser autores desconhecidos, clássicos, é contigo. Bom, o meu livro favorito da vida, que eu até cito um trechinho dele na primeira parte, é Romeu e Julieta, como toda uma boa romântica, eu amo Shakespeare e tudo que ele escreve. Então, uma super dica de clássico, cai muito nos vestibulares para as universidades, então quem já é a minha idade e pensa sobre isso... É a tua epígrafe aqui, eu vou te interromper aqui. Não tem problema. Aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. William Shakespeare, que é a epígrafe do livro. Eu amo Shakespeare, né? Então eu não podia deixar de citá-lo aqui. Dentro dos livros da Segunda Guerra, o meu favorito, pós o diário, é Os Meninos que Enganavam os Nazistas. Eu acho que é uma história muito legal, porque é cheia de aventura e eles são duas crianças. E tem até um filme, e é bem bacana também, é uma super dica que eu deixo. É uma leitura que, apesar dela ser um pouquinho mais extensa, vale muito a pena porque ela flui. Então, isso também é bem legal. Um autor que eu amo tá aqui em Caxias é o Pedro Guerra, então também não dá pra deixar de... Já esteve várias vezes aqui no Café com Letras. Eu adoro ele, não só como autor, mas ele é uma pessoa muito legal. Então, eu tenho ele como uma referência literária. Até é legal saber disso, porque quando a gente se propõe a escrever alguma coisa e apresentar no lugar onde a gente mora, todo mundo vai saber. E lembrando dele, enfim, da experiência que ele teve, eu... acho que eu quero ser igual, sabe? Então, não podia deixar de comentar. E a J.K. Rowling, apesar de que eu não curto muito os filmes do Harry Potter, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas no mundo que não gosta, eu achei o livro muito bom. Os livros, então, ela com certeza é outra dica que eu deixo. Deu uma outra cara, assim, para os livros fantásticos, de fantasia e tal. Não tem como desprezar, né? É sempre uma recomendação permanente.
Nessa perspectiva, falando então já que tu provocas aí a ideia dos escritores de Caxias, eu confesso que foi a primeira vez que tomei contato com uma obra tua. Como é que tu tens te lançado nesse sentido? A obra da qual tratamos aqui, se Anne Frank tivesse sobrevivido, ela será lançada na Feira do Livro de novo? Sim. Ela vai ter um espaço na Feira do Livro agora, não vou te mentir que eu não recordo o dia. Mas vai ser amplamente divulgada. Vai ser, Café sim. com Letras já se planeja para isso. Sairemos do estúdio, inclusive. Vai sim. Vai ser, e ele já está à venda também na livraria da UX. No dia da feira, na Feira do Livro, vai estar lá também. Então segue ainda um trabalho em torno da divulgação dessa obra. Tu tens trabalhado em cima de outros escritos, daqui a pouco a poesia, um outro romance. Tu pretendes dar continuidade nisso ou ainda vai ficar um bom tempo concentrado aqui nessa obra? No momento, apesar de elas estarem me surgindo coisas muito boas, oportunidades muito boas, que até eu nunca imaginei que eu fosse ter, eu continuo escrevendo, não tanto quanto eu gostaria, por uma questão de tempo, mas sim planejo outros livros. Eu gosto muito de escrever crônica, então eu imagino que o próximo seja algo em torno disso, bem diferente do que a gente tem aqui. Mas sim, com certeza teremos outros, não sei quando, mas vai acontecer. Seguindo aqui no livro, nós não tratamos muito das ideias de espaço. Por exemplo, eu escolhi aqui para iniciar o programa, aquela leitura de um trecho do livro, uma passagem que se dá na Holanda, se eu não estou enganado, ou faz menção a uma cidade holandesa. Então tu vais revisitando espaços da Europa e também a criação de personagens. Como que se deu também isso? A apropriação de... eu tenho que mencionar aqui uma cidade holandesa, ou daqui a pouco foi para a Bélgica. Porque o contexto da Europa, se nós formos trazer para a nossa concepção, é quase como se nós ficássemos num circuito aqui fronteira Argentina-Uruguai e outros estados brasileiros. Isso. Lá eles pegam um metrô e atravessam a Europa, grosso modo, exagerando um pouquinho. Mas como que foi para ti também fazer uma investigação de espaço, ver que teria uma certa lógica, dizer, estou lembrando aqui da viagem que fizemos para tal lugar? Olha, a parte da Holanda é uma questão totalmente dela, porque ela remete muito no diário que ela queria ser cidadã holandesa, morar lá e ser jornalista. Então, por óbvio, eu precisava colocar isso no livro, porque é uma parte dela e o livro é para ela, é para ser sobre isso. Mas também tem muita coisa minha, tem alguns países que eu gostaria de visitar. Faz menção à Inglaterra, eu já estive lá e eu amo de paixão o país, então também tem essa questão. E foi o que eu acabei comentando antes, eu tentei casar o máximo as ideias dela com as que eu tinha também, de questão de gostos pessoais, porque eu acho que o livro nada mais é do que uma construção minha e dela nesse sentido, sabe? Então, até o que ela fala, que ela queria ser jornalista e ser escritora, foi uma das ideias trazer um pouco disso para ela, sabe? Mostrar que ela conseguiu, de certa forma, isso. Então, não só com o diário. E ela vai e viaja... Vamos para os spoilers. Ela vai para a Espanha, ela vai para a África, que são lugares que eu quero muito conhecer também. Mas que tem, enfim, toda uma lógica. Quem lê sabe o porquê que ela vai para qual lugar. E aí tu foste lá investigar, claro, digamos, no material de pesquisa aí, como é que está o espaço e tal, para não cometer nenhuma gafe também, porque não é tão simples, né, tratar de outros lugares, simples, né? Tu já tens conseguido algum retorno a partir da obra, no sentido das pessoas, eu li o Diário de Anne Frank, gostei dessa perspectiva, ou não gostei por isso? Como é que tem sido o retorno crítico das pessoas? Para o bem e para o mal, acho que sim, faz parte, né? Gosto é gosto. Gosto é gosto. Não, eu tive retorno, a maioria positivos. Acho que quando tem na minha idade já é um negócio bem bacana escrever, né? Então as pessoas já vão e comentam, enfim. Os que eu mais gostei e que eu posso tomar, assim, a não ser gostei do livro, achei a ideia legal, que é o que eu mais ouço e que também é importante. Mas eu tive uma crítica que eu achei bem bacana, que foi, nossa, tu pesquisou pra caramba, foi uma pessoa que viu, ela é historiadora também, e que viu o outro lado, que normalmente as pessoas não enxergam, de tem sentido o que tu falou, tem nexo, e não é algo que foi inventado, que surgiu do nada. Então acho que das minhas críticas positivas, essa foi a mais legal e a que eu mais levei de,
Então é por essa linha que tem que seguir, tem que pesquisar mesmo, tem que me informar, e é por esse ângulo. Mas eu também já tive uma crítica negativa que eu fiquei pensando depois, que foi a seguinte frase: poxa, mas já tem tanto livro sobre a área, na área, tem tanto filme, tem livro. Por que mais um? Por que não foi procurar sobre outra coisa, algo que esteja acontecendo aqui? Então também foi, claro, uma crítica que a gente fica pensando. Eu sei porque escrevi que foi justamente essa questão de identificação com ela, de querer dar um final que ela não teve, que uma ela reinterpretação. Merecia. Sim, com certeza. Mas também a ideia é válida, né? Por que não escrever sobre o nosso país ou sobre pessoas, enfim, que estejam perto de nós? Ficou bem interessante, E tem um ponto legal, que é o que tu citas aqui, de consolidar de uma forma ou de outra aspirações que a própria Anne Frank tinha, mas que evidentemente não conseguiu porque a vida foi abreviada. Então o teu maior trabalho aqui, digamos assim, também é mostrar que aquilo que ela ambicionava teria condições de dar certo, de certa forma. E aqui no livro se consolida, né? De um jeito ou de outro. Bem, eu quero te cumprimentar porque assim, a obra é bastante ousada, como eu te falei, tu corria riscos, né, de cair em certas armadilhas, ou virar um lugar comum, ou virar só uma versão diferente daquilo que já está posto, e não, aqui temos uma perspectiva bem criativa e legal daquilo que poderia ter sido, então, a vida de Anne Frank e de tantos outros judeus aí que tiveram a vida de forma cruelmente abreviada, né, se podemos dizer assim, pelo regime nazista e tal, e toda uma perseguição que houve aos judeus, né? E aí é aquele exercício, né? Você insiste na lembrança para que não se repita, né? Exatamente. Aquele exercício de memória e esquecimento, nesse caso, não pode ser esquecido, né? Não pode ser esquecido. Isso para a história, eu gosto dessa parte especialmente, porque para a história aconteceu ontem, né? Não fazem nem 100 anos do ocorrido. E é algo que a gente tem que estudar e justamente para não poder se repetir. Então eu quero te agradecer imensamente, Manuela. Temos aí 1 minuto, se tu quiser tocar em pontos que não abordamos até aqui, o espaço ainda é teu. Antes de encerrar, digamos assim. Olha, eu acho que o mais legal, que foi também um dos propósitos do livro, é que o que eu falei, eu tenho Pedro Guerra muito como referência para mim, e eu espero que sirva de inspiração para outras pessoas, principalmente da minha idade, que pensam que a gente é novo e não pode escrever. Não, a gente não só pode como deve escrever, ou dar as caras em qualquer outra coisa que a gente sabe que se dê bem, ou tentar uma coisa nova, porque esse é o espírito. Eu acho que o livro, para mim, significa justamente isso, é uma oportunidade de me mostrar de outro jeito, de quem eu sou, mostrar o que eu faço, o que eu gosto, o que eu não gosto, e mais do que tudo é mostrar para todo mundo que a gente tem como fazer e pode dar as caras e deve dar as caras para poder fazer desse mundo um lugar melhor. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Acabamos de conversar, então, com a escritora e estudante Manuela Teles, ela que nos brindou com a obra E Se Anne Tivesse Sobrevivido, o Diário de Anne Frank. Obra que foi a pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.